Vamos à leitura dos textos base da questão. Bora lá. Segundo Jansson, a pintura que tocou mais profundamente a imaginação de Michelangelo deve ter sido a criação do Adão, onde não mostra a modelação física do corpo de Adão, mas sim a transmissão da centelha divina. Na concepção espacial, Michelangelo insere um enorme manto soprado de vento, envolvendo o Criador, que é aparado por anjos curiosos e os Ignude. Com um olhar paternal e um leve toque, o homem acorda para a vida em pleno vigor e beleza. Desperto, Adão tenta alcançar não apenas seu Criador, mas também Eva, que ele vê ainda por nascer, sob a proteção do braço esquerdo do Senhor. Então, um trecho aqui falando sobre a interpretação da famosa pintura da Capela Sistina, lá no presente hoje, no atual Vaticano. Aí a gente tem um texto 2 aqui sobre a arte Kuchiwa e falando aqui sobre uma linguagem gráfica dos índios do Amapá. Pintura corporal e arte gráfica sintetizam de modo de conhecer, conceber e agir sobre o universo. Então, beleza. Então temos dois textos que abordam cosmovisões, ou seja, abordam uma série de elementos importantes para o sentido de determinadas comunidades. Então, vou colocar aqui, cosmovisão, tá? O que seria uma cosmovisão? É uma coisa ampla, tá? Uma cosmovisão é algo amplo. A cosmovisão, por exemplo, fala sobre a origem do universo, a natureza da realidade, qual que é o propósito, como que a moralidade ética deve funcionar, ou seja, os valores. Então, é um conjunto de crenças, né, que mobiliza. Só que dentro da cosmovisão, a gente tem a cosmogonia, que é a parte específica da cosmovisão, que vai falar da origem do universo. Lembrando lá, cosmos tem a ver, palavra grega, né, que está relacionada à ideia de ordem, de propósito e também de origem. Então, vamos ver aqui, os textos mostram como as cosmogonias, ou seja, essas narrativas de origem, né, são expressas em diferentes povos. Elas são consideradas um patrimônio da humanidade, por ser, então, como que essas visões sobre a origem do universo, sobre os valores, elas são consideradas um patrimônio da humanidade. Por quê? Por que elas são patrimônio? Então, para isso, a gente precisa lembrar aqui também que patrimônio da humanidade não é só prédio velho, não, tá, meu jovem, tá? Você tem um patrimônio cultural, e dentro desse patrimônio cultural, você engloba toda a expressão humana. E como expressão humana, obviamente, algo tão importante como as cosmogonias estão inseridas. E aí, dentro dessa toda expressão humana, de novo, isso é muito importante para a questão, nós temos coisas de ordem material, que num primeiro momento se associava-se a isso, ao patrimônio e tal, mas hoje o forte é o patrimônio imaterial. Então, essas crenças, essas ideias, essas práticas, esses modos de ver, ou seja, saberes, memórias, histórias, tudo isso que são fundamentais na constituição de uma cultura, das tradições, do modo de vida, essa palavra-chave de um povo, são relevantes para você pensar na noção de patrimônio cultural dentro da sua esfera imaterial. Então, com isso, a gente viu como que as cosmovisões, a cosmogonia, são parte aqui desse patrimônio imaterial. Então, vamos ver se a gente julga a alternativa correta. Por que que isso é um patrimônio da humanidade? Letra A. Objetos criativos tangíveis de um país. Primeiro, que não pertence necessariamente a um país específico, e não está falando de objetos tangíveis, materiais, né? Não é tipo, sei lá, um cocar ou umas flautas, isso aí que é o patrimônio, e é isso que o texto aborda. O texto não está falando disso, né? Eles estão transcendendo a materialidade. Letra B. Itens históricos raros de um movimento. De novo, essa visão reducionista, essa visão de materialidade, ou então, mais do que isso, né? A gente tem que pensar que a tradição cultural, religiosa, não é reduzida a objetos, a itens raros ou coisas, não. Letra C, estilos técnicos perdidos de um período. A mesma coisa, não se resume a isso, olha, um jeito de se fazer de uma época, e por isso a cosmogonia é importante. Lembra, tá falando de coisa ligada à crença. A crença. Agora, letra D.
Bens culturais significativos de um povo. Sim, porque a cosmovisão, esse conjunto de crenças, que inclui a cosmogonia, que se refere à origem do universo, da coisa, é fundamental na organização dos valores de uma sociedade. Então, isso é algo que deve ser preservado, porque você consegue, assim, garantir um modo de existência. Então, é a letra D, nossa alternativa. Letra E, hábitos sociais perceptíveis de um lugar. Não, não é isso, né? A gente não está falando só de meros hábitos, a gente está falando de uma coisa muito mais complexa, como uma cosmovisão. É isso, letra D, forte abraço, até mais. Falou!